Salve, salve, amigos! Diante dos reveses da nossa existência, qual é a nossa reação? Vinícius. Vinícius é o pseudônimo de Pedro de Camargo, nesse livro de profunda sabedoria, Na Escola do Mestre, capítulo 10, Espírito e Vida. Escreve que Jesus comentou: as minhas palavras são espírito e vida. A palavra de Jesus, explica Vinícius, é dinâmica. Dinâmica em que sentido? Cresce em sabedoria conforme cresce a nossa capacidade de entendimento. A gente vê as parábolas que Jesus contou. A cada século cada parábola tinha uma interpretação. À medida que vão chegando novos conhecimentos, novas revelações da espiritualidade, a nossa interpretação da parábola se aprofunda, se amplia. E enquanto que a palavra do homem, segundo Vinícius, cristaliza no tempo e no espaço. Cristaliza, né? Fica lá. É sempre a mesma. As palavras do homem requerem reformas e modificações constantes. A gente vê, né? A gente pega um livro de séculos atrás, escrito há séculos atrás, no português mesmo. Quantas palavras mudaram, né? A sua grafia ou o seu significado, quantas novas palavras surgiram. E aqui então Vinícius faz um paralelo entre a palavra de Jesus, que é eterna, mas o nosso, né, a nossa capacidade de entendimento vai se ampliando conforme evoluímos, né? E a palavra do homem que, né, acaba ficando cristalizada. Então Vinícius compara aqui as palavras de Jesus com as leis divinas, que são imutáveis. As palavras de Jesus são eternas, mas à medida em que evoluímos, entendemos cada vez mais. As leis divinas também são imutáveis, mas adaptam-se a cada indivíduo conforme o seu grau de evolução. Escreve Vinícius: os acontecimentos não são nossos, porém o modo como são recebidos é de caráter pessoal, variando de indivíduo para indivíduo. Tem aquela famosa frase, né? Nós não controlamos o que nos acontece, mas controlamos a forma como lidamos com o que nos acontece. Então aqui Vinícius fala, né? Os acontecimentos não são nossos. Eles aparecem na nossa vida, são colheitas, lógico, né? Desta vida, de vidas passadas, mas a forma como lidamos com tudo isso varia. E aí o Vinícius dá um exemplo: a perda da fortuna. Para algumas pessoas gera desânimo ou desespero, às vezes até, infelizmente, alguns se suicidam. Enquanto que para outros a perda da fortuna acaba se transformando no incentivo, porque essas pessoas se tornam cada vez mais diligentes, né? Mais cuidadosas, precavidas, agem com mais critério e podem até conquistar uma situação financeira superior àquela em que tinham antes da perda da fortuna. O fato é idêntico, né? A perda da fortuna, mas a maneira de o receber foi distinta. A maneira como cada um agiu diante da perda da fortuna foi diferente. É uma mesma causa, mas as consequências foram desastrosas para uns, aqueles que desanimaram, que desesperaram, que tiraram a própria vida, e foram benéficas para outros, aqueles que aprenderam com a lição, se tornaram pessoas ainda melhores, né? Mais perseverantes, mais
precavidas e avançaram ainda mais. E termina o capítulo escrevendo Vinícius: o que variou não foi a lei, foram sim as atitudes daqueles sobre os quais a lei incidiu. Então fica aí para a gente, né, refletir como é que nós agimos diante dos reveses da vida. A forma como agimos poderá nos trazer consequências desastrosas ou consequências benéficas para nós e para os outros. Então fica aqui, né, essa reflexão de Vinícius. E eu agradeço muito a todos que nos acompanham, a todos que se inscreveram e nos encontramos numa próxima live.